vamos falar sobre aposentadoria. A reforma da Previdência foi promulgada em 2019, mas continua trazendo uma série de mudanças. Se você é segurado ou está próximo de se aposentar, deve ficar atento a essas modificações que vão ocorrer agora em 2023. Para falar sobre as mudanças e também tirar suas dúvidas, nós recebemos o advogado especialista em direito previdenciário, Jean Postai. Boa tarde, Jean. Bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Obrigado. Satisfação de estar aqui hoje. Eu que agradeço, porque o Jean é muito prático, muito didático, então vai tirar as nossas dúvidas. E eu começo perguntando, então, sobre as mudanças agora para esse ano. Então, desde 2019, algumas mudanças vêm acontecendo. E ainda tem mudança para acontecer, Jean? Perfeito. Nós temos várias regras de transição atualmente e algumas delas vão aumentando ano a ano. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade, hoje nós temos a idade de 65 anos para o homem e de 62 anos para a mulher. Essa idade, ano passado, para a mulher, era 61 anos e meio. Ela foi aumentando 6 meses a cada ano após a reforma. E agora essa regra de transição, ela ficou sedimentada, ou seja, ela vai parar em 62 para a mulher e vai parar em 65 para o homem. Essa é uma das regras que foi crescendo ano a ano, mas esse ano ela para aí, ela não vai aumentar mais. Ah, interessante. Jean, antes da minha próxima pergunta, já quero chamar a participação, porque o Eduardo me avisou que já chegou uma mensagem, um WhatsApp para a gente com uma pergunta. Vou completar 62 anos este ano. Tenho 12 anos de trabalho registrado. Vou conseguir dar entrada em minha aposentadoria por idade? Pergunta a Marileia. Então, a Marileia ela já cumpriu o requisito da idade. Isso aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas ainda falta o tempo de contribuição. Ela precisaria ter aproximadamente 15 anos para completar a aposentadoria dela. Então, ela teria que contribuir aproximadamente mais uns 3 anos. Só que aí tem um detalhe. Se ela tiver trabalhado na roça, por exemplo, ela pode somar esse período rural com esses 12 anos, alcançar 15 anos ou mais, e aí ela poderia pedir um tipo de aposentadoria pouco comentado, que é a aposentadoria por idade híbrida, ou seja, soma urbano com rural. Então, se for o caso da Marileia, ela pode sim se aposentar, desde que ela tenha um período de roça aí no meio. Bem, muita gente que trabalhou na roça acaba não tendo um registro, porque às vezes, trabalhava para a família, enfim, de forma informal. Como que ela vai provar, como que ela vai comprovar esse período? Excelente pergunta. Normalmente os juízes aceitam testemunhas e, além disso, uma boa prova documental. Então, seria a escritura das terras do pai dela, se ela trabalhou nas terras do pai, o registro, o INCRA, certidão de nascimento, comprovando que ela nasceu naquela região, que era uma região rural na época. Enfim, uma série de documentos que ajudam a comprovar esse período rural. Alguns documentos a pessoa nem imagina que ajudam. Por exemplo, o documento da primeira comunhão, quando a pessoa fez a primeira comunhão, ou o documento da igreja, onde ela ia na igreja naquela época. Tudo isso serve para ela provar que estava na roça naquela época, ou que a família dela estava na roça. E aí, somando esse período com esses 12 anos, por exemplo, no caso dela, poderia sim ter a chance de adiantar alguns anos aí essa aposentadoria, se aposentar com 62. Olha só, então, agora com as facilidades, até com o aplicativo do INSS, muita gente pode achar que pode dar conta e resolver tudo sozinho, mas é nessa hora que entra um especialista, então, para dar essa orientação, né? Exato, tem uma série de questões ali, inclusive na aposentadoria por idade, que muita gente acha que é só pedir, que vale a pena às vezes calcular e ver se não tem alguma coisa a melhorar. Por exemplo, na aposentadoria por idade, é muito comum a pessoa já ter o tempo, já ter a idade, mas tem algum ajuste ali no INSS a ser feito. E esse ajuste de algum tempo de contribuição de alguma empresa, às vezes pode ajudar a aumentar bastante a aposentadoria dela. Então a gente sempre recomenda calcular e analisar bem, porque cada caso é um caso. Às vezes é possível aumentar bastante o valor da aposentadoria. E no caso, é possível solicitar, existem outras modalidades além de aposentadoria por idade? Tem muitas modalidades. A gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, mas que tem várias regras de transição. Então, uma regra de transição aqui em Joinville, que é muito utilizada, é a do pedágio de 50%. Basicamente, o que é isso? O homem até 2019 tem que provar 33 anos de contribuição. E a mulher, até 2019, provar 28 anos de contribuição. Pagando um pedágio além disso, se a pessoa alcança esse tempo de contribuição necessário, ela pode se aposentar por tempo de contribuição, independente da idade. Isso é muito bom. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal na faixa dos 40 anos, dos 50 anos, em alguns casos pode adiantar sua aposentadoria bastante. E o que seria esse pedágio? Então, esse pedágio é o tempo que faltava até a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, mais 50%. Então, vamos imaginar que um homem tinha 33 anos até novembro de 2019. Então, faltava 2 anos, ele vai pagar mais 50% de pedágio. Aí ele vai precisar ali ter 36 anos, por exemplo, completando esses requisitos,
mesmo com uma idade muito jovem, ele ainda consegue se aposentar por tempo de contribuição. Eu diria que é a regra de transição mais utilizada em Joinville hoje, porque é uma cidade que tem muitos trabalhadores que começaram muito cedo a trabalhar, tem ali insalubridade, tem um período rural e conseguem ainda se aposentar muito jovens. Então essa regra de transição eu acho que é a mais utilizada na nossa cidade hoje. Sensacional, olha só. É porque assim, a gente não pensa em aposentadoria enquanto está na fase ali jovem, produtiva, mas a partir dos 40 isso já começa, é importante ter isso em mente, né? Não deixar para os momentos finais ali de solicitar. Exato, a nossa recomendação é a partir dos 40 anos, calcule, dá uma olhada, verifique o seu tempo de contribuição, né? Porque a gente tem muitas regras de transição hoje. Então, às vezes, uma pessoa ela consegue se aposentar em 4 tipos de aposentadoria diferentes. Uma agora, uma daqui a 1 ano, uma daqui a 3 anos. E exige um planejamento para verificar qual que é o melhor resultado no caso dela. Às vezes, ela aguardar 1 ano, 2 anos, não vai aumentar muito a aposentadoria dela, ou às vezes vai ser até pior, né? Então, ela poder adiantar isso traz um benefício na vida dela gigantesco. Olha, a gente dividiu a entrevista em 2 momentos, então agora estamos falando sobre as mudanças que serão aplicadas a partir desse ano, mas no segundo momento a gente vai falar para quem já é aposentado. De qualquer modo, quero incentivar a sua participação, aproveito que o Jean... Olha, o Eduardo está me dizendo que chegou uma pergunta, 98884-6107, enquanto isso a gente vai ver qual é a dúvida então. Tá lá. O tempo de roça vale a partir de qual idade? Pergunta do Jairo. Então, excelente pergunta. Existe um mito de que a roça conta somente a partir dos 12 anos de idade. Então, teve muita gente que antigamente trabalhou no interior de Santa Catarina ou no Paraná e trabalhou nas terras do pai ou do avô desde muito cedo, desde os 7, 8 anos de idade. O pessoal acha que só conta a partir dos 12, mas depende. Alguns juízes ou até mesmo o INSS já estão reconhecendo desde os 8 anos de idade. Então, você imagina alguém que começou com 8 anos de idade na roça, nas terras da família, ajudando com a enxada e ficou até os 20 anos. Essa pessoa vai poder somar 12 anos no tempo de contribuição dela. Então, se ela tiver 30 anos de empresa e mais 12 anos de roça, muito provavelmente ela vai adiantar a aposentadoria dela em alguns anos. Então, quem trabalha na roça, vale muito a pena verificar isso. Ainda é aceito, principalmente até 1991. Quem ficou na roça até 1991 tem uma chance maior ainda, porque não precisa indenizar e acaba tendo um benefício gigantesco. Em Joinville tem muita gente que trabalhou na roça quando era bem novinho, vale a pena. Por falar em Joinville, aqui tem muitas empresas, tem a questão da insalubridade. Isso também acaba contando na aposentadoria? Conta, é a reforma da Previdência. Então, a gente tem muitas pessoas que trabalharam a sua vida inteira expostas a ruídos muito altos, a produtos químicos, a agentes biológicos. E esses anos em que ela trabalhou exposta a isso, valem mais, digamos assim, para se aposentar. Então, o homem, por exemplo, que provar 20 anos trabalhando dessa forma, esses 28 anos é como se virassem 28 anos. Eles valem mais para se aposentar. Então, eu diria que em Joinville, os 2 fatores que mais fazem as pessoas adiantarem suas aposentadorias em 10, 15 anos é ou roça, período rural, ou insalubridade. É o que mais tem aqui na nossa cidade. Fique atento se é o seu caso. Tem mais uma pergunta. Vamos ver qual é. Adoro quando vem as perguntas. É assim, a gente sabe que você está assistindo, está interagindo conosco. Tenho 21 anos de carteira assinada e 43 anos de idade. Não trabalho mais registrada. Devo continuar contribuindo para poder me aposentar com 60 anos? A Adri Lamin pergunta. Então, é uma ótima pergunta. A resposta é depende. O que acontece? Primeiro que provavelmente a Adri vai se aposentar com 62, não mais com 60, porque a idade foi aumentando. Hoje, a lei exige no mínimo 15 anos para a mulher, então ela já teria o tempo necessário. Só que se ela não continuar contribuindo, ela vai se aposentar com um valor menor e nesse período, nesses anos todos que vão passar, ela corre um certo risco. Qual o risco que é esse? Ela sofreu alguma doença, algum acidente, que ela precise se afastar pelo INSS e ela não vai conseguir porque ela não está pagando o INSS. Então ela vai conseguir se aposentar por idade, porque ela pagou por isso. Lá na frente ela vai conseguir sem problemas, acredito eu. Só que se no caminho ela tiver algum tipo de problema e precisar se afastar, ela vai ter uma dificuldade porque não vai estar pagando. Então a recomendação, na minha opinião, é pagar. Sensacional. Mais uma pergunta. Uma outra modalidade de aposentadoria por pontos. Como seria isso? A por pontos é uma regra de transição que nós temos hoje, que exige 100 pontos do homem e 90 pontos da mulher agora em 2023. É uma regra de transição de pontos. Seria 65 anos de idade para o homem e 35 anos de contribuição. Somando um com o outro, a gente chega em 100 pontos. É uma regra de transição que em Joinville também não se aplica tanto. Ela existe, a gente vê acontecer, mas não é tão comum quanto aquela outra que eu comentei. Mas, claro, se a pessoa alcançar essa pontuação, 100 pontos o homem e 90 pontos a mulher,
a pessoa pode ter um cálculo de aposentadoria um pouco melhor. O problema é que às vezes demora muitos anos para chegar nesses requisitos aí. Sensacional. Tem mais uma pergunta que a gente vai colocar na tela agora. Eu tenho 30 anos de contribuição, mas só 56 de idade. Consigo me aposentar? Jusceli. Eu recomendaria para a Jusceli um cálculo urgente. Por quê? Com esse tempo de contribuição, ou ela pode se aposentar ou ela está muito próxima de se aposentar. Então, ela tem que calcular para ver se ela tem alguma insalubridade, se ela tem algum período rural, se tem algum período que não está sendo computado pelo INSS. Por quê? Porque se ela conseguir ali entrar em alguma regra de transição, ela pode se aposentar bem antes do que a aposentadoria por idade, que seria com 62 anos. Então, a recomendação para ela, ou para quem tem um tempo de contribuição, vamos colocar mais do que 25 anos, é sempre calcular. Dependendo da situação, a pessoa, principalmente na nossa cidade, por esses motivos que eu falei, ela consegue adiantar em muito sua aposentadoria.